Agora, depois de dado todos os nossos recados, convido a igreja a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Inicialmente seria Lucas, capítulo 11. Nós vamos hoje falar em Mateus, capítulo 6, que é a famosa oração do Pai Nosso. Então nós mudamos um pouquinho. Se você for para Lucas, a oração está lá, mas a gente vai estudar nessa semana, talvez nas próximas 2 semanas, a oração que Jesus nos ensinou. Então a gente vai usar Lucas, também vai usar Mateus. Hoje eu escolhi usar Mateus. Eu creio que todos acharam, a gente vem para a igreja acostumado com Lucas, todo mundo vai para Lucas, né? Aí abre Mateus, como assim Mateus? Já tem que mudar aqui o meu marcador bíblico. Eu creio que todo mundo achou aí, Mateus capítulo 6, primeiro livro do Novo Testamento. E nós vamos ler a partir do versículo 5, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. E diz assim a palavra de Deus: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em segredo. Então, o seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de que o peçam. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Palavra de Deus. Amém. Então nós continuamos com nossa caminhada no livro de Lucas, como eu disse. Se você for para Lucas capítulo 11, você vai encontrar a oração do Pai Nosso lá, e nós vamos voltar para Lucas, capítulo 11. E hoje nós vamos começar então a estudar a oração do Pai Nosso. E por que é necessário nós estudarmos a oração do Pai Nosso? Porque quando nós ouvimos, repetimos, decoramos, aprendemos as coisas, nós temos uma tendência. Qual a tendência? De que aquilo fique uma coisa comum. Porque provavelmente aqui, essa noite, todos vocês conhecem a oração do Pai Nosso. E provavelmente nenhum de vocês precisaria abrir a Bíblia para ler a oração do Pai Nosso. Rodrigo, todo mundo conhece a oração do Pai Nosso? Sim. Mas será que nós conhecemos mesmo a oração do Pai Nosso? Será que nós conhecemos mesmo o que Jesus está ensinando com a oração do Pai Nosso? Porque vira aquele negócio automático, a gente repete, porque a gente decorou a oração do Pai Nosso. Eu decorei a oração do Pai Nosso muito pequeno, meu pai me ensinou, toda a família, mesmo nós vemos todos de um berço católico, todos, se você encontrar com outras pessoas católicas, vão conhecer também, protestantes vão conhecer, igrejas batistas, igrejas presbiterianas, nós conhecemos a oração do Pai Nosso. Mas eu me lembro uma vez que meu primo foi dormir na minha casa, e eu morava do lado do aeroporto, e o aeroporto tinha um avião todo dia que saía para São Paulo às 5 horas da manhã,
Então eu morava no final da pista, bem na hora que o avião está descendo, então faz muito barulho, tanto para descer quanto para subir. E aí meu primo acorda no meio da noite assustado com o barulho que está acontecendo. E aí no outro dia ele me acorda de manhã, ele me pergunta, como que você consegue dormir com esse barulho? Como que você consegue não acordar com esse barulho? Eu pergunto para ele, que barulho? E às vezes a gente estava conversando, e às vezes a pessoa vinha me visitar, a pessoa não morava perto de mim, algum amigo, alguma coisa, e a gente estava conversando, e a pessoa parava, que barulho que é esse? No meio do dia, porque o avião desce, sobe toda hora. Aí ele me perguntava, que barulho que é esse? Aí eu sempre perguntava, que barulho? Porque o meu ouvido já estava acostumado ao barulho, eu já não percebia mais o barulho. Então o avião subia, o avião descia, eu não sabia que tinha um avião subindo e descendo, porque eu já estava acostumado. Muitas vezes é essa a nossa reação com muitas passagens da Bíblia, e em especial com o Pai Nosso. Porque Jesus aqui está nos dando um modelo de como nós devemos orar. Existe uma estrutura, existe uma maneira de nós nos achegarmos a Deus. Não é apenas a gente repetir o Pai Nosso como se fosse um mantra, como se fosse uma fórmula mágica. Nós temos uma estrutura ensinada pelo próprio Senhor para como nós oramos, para nos guiar na nossa oração. Então é isso que nós vamos ver nessa semana, na próxima e talvez na outra. E se você se lembra do que nós vimos na última semana, nós falamos de Marta e Maria, nós falamos de dever e prazer, nós falamos de estar em Deus, que Deus está muito mais preocupado no nosso ser do que com o nosso fazer. Foi isso, é o resumo de tudo que nós falamos na última semana, com Maria e Marta. Marta estava sempre preocupada com os seus muitos afazeres. Jesus então repreende ela, porque ela vem para repreender a sua irmã, né? Mas e a minha irmã, você não se importa que eu estou aqui fazendo todo esse serviço sozinha? Você não se importa que eu estou te servindo, Jesus, sozinha? E aí ele, amorosamente, Marta, Marta, você está preocupada, ansiosa e perturbada com muitas coisas, mas apenas uma te é necessária. Apenas uma te é necessária. Maria escolheu a boa parte. Então ele está nos ensinando que existe o quê? Uma necessidade fundamental, uma prioridade para a nossa vida, que é o quê? O nosso relacionamento com Deus. Aí logo depois que ele acaba o capítulo 10, ele começa o capítulo 11, ele vai falar sobre oração. Por que ele vai falar sobre oração? Lembra sempre essa pergunta, como esse texto do capítulo 11 se conecta com o final do capítulo 10. Como Maria, ela escolheu a melhor parte, a pergunta que fica no episódio de Maria, do que ele está falando, qual que é a melhor parte, se é um relacionamento com Deus, como que eu mantenho, como que eu tenho um relacionamento com Deus? E aí Jesus vai nos ensinar no capítulo 11, como nós podemos ter um relacionamento com Deus. E aí ele vai falar como? Na oração. É a oração que nos faz ter relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. A oração. E aí ele vai nos ensinar como orar. Porque não vai apenas falar assim, Paulo, para você ter um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, você vai e ora. Flávia, vai lá e ora. E muitas vezes a gente trata assim, não, você precisa orar. Principalmente para os novos crentes. Você precisa ir orar. Mas aí a pessoa nunca foi ensinada a orar. E muitas vezes nós também não sabemos, depois de muito tempo na igreja, nós também não sabemos muitas vezes como orar. Como que faz isso? Rodrigo, minha oração é um tempo entedioso, é um tempo de dever, não de prazer. É um tempo que eu vou, porque eu sei que eu tenho que ir, porque a Bíblia manda eu ir, então eu vou. Mas eu não tenho prazer naquilo. Então o que é orar? E é isso que nós vamos aprender com Jesus. E hoje nós vamos falar sobre só a base da oração. Apenas a base da oração. Não vou entrar em tudo, eu vou só mostrar a base. Porque todo relacionamento, ele está baseado em alguma coisa. O meu relacionamento
com a minha esposa está baseado no meu casamento. Então nós temos um tipo de relacionamento. O meu relacionamento, por exemplo, com Ezequias, é um relacionamento ministerial, é um relacionamento de amigo, de irmão em Cristo. Com o meu amigo do trabalho, com um colega de trabalho, eu tenho outro. Então cada um tem uma base. Então Jesus está nos ensinando que existe uma base aqui. A base aqui é o Pai Nosso. Ele nos ensina a chegar a Deus como Pai. É isso que a gente vai ver aqui essa noite. Mas a estrutura que nós vamos ver nas próximas semanas, que Ele nos ensina aqui, ela pode ser dividida, depois da base, em 5 partes. Nós temos a adoração. Então, santificado seja o seu nome. Depois nós passamos para o quê? Para a submissão, ser feita a sua vontade. A terceira coisa, no meio da oração, nós temos as petições. Então, primeiro, nós adoramos. Primeiro, nós nos submetemos. Depois, nós pedimos. Mas como que nós chegamos na oração? Deus, eu preciso disso. Em nome de Jesus, amém. E vai embora. E aí a gente não entende o porquê que a nossa oração, muitas vezes, é uma oração monótona, sem vida, e não tem experiência com Deus. Porque a gente não ora como Jesus nos ensinou. A gente ora mais como Marta ora. Como que Marta ora? Jesus, não te importa que eu te sirva sozinha? Manda a minha irmã. Nós chegamos para Jesus com as nossas listas, falamos para Ele que a gente tem que falar, e a gente vai embora correndo. A gente não para escutar, nem para escutar a resposta. Quem dirá para adorar, para se submeter, para confessar. Talvez, às vezes, quando a gente coloca uma confissão de pecado aí no meio. Quando a gente se sente bem culpado, a gente vai lá e confessa alguma coisa. Então, o quarto ponto aí é a confissão, perdoa os nossos pecados. E o quinto ponto é a proteção. Nós pedimos para que Deus nos guie, guarde, livra-nos do mal. Então essa é a estrutura que nós vamos estudar nas próximas semanas. Então, como eu estava dizendo sobre a questão da base, o que faz Deus nos ouvir? A oração. Já se perguntaram isso? Qual é a base que nós temos para chegar a Deus? Qual é a base que nós temos? Qual é a base que nós temos então para nos relacionar com Deus? Jesus está nos ensinando aqui nesse texto, nessa introdução ao Pai Nosso, porque a gente vai ver um pouquinho a introdução ao Pai Nosso, que existem 2 bases, e apenas 2 bases, para nós nos relacionarmos com Deus. Mas existe apenas uma que é a correta, que nós deveríamos chegar até Deus. Então existem 2 bases, quais são elas? Existem 2 maneiras que nós adoramos, que nós nos achegamos, que nós oramos a Deus. Nós podemos chegar, em primeiro lugar, como o pagão e o religioso ou hipócrita, que é tudo a mesma coisa, aí para Jesus. Como que é o pagão, o religioso, o hipócrita? Ele é aquela relação comercial. O pagão ou o religioso, ele tem uma relação comercial com Jesus. Como que funciona isso? Ela está ligada com o fazer. Ele está ligado com o fazer. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. E existe a segunda maneira de nós nos relacionarmos, nós orarmos a Deus. Qual é a segunda maneira? O meio cristão. Como o cristão se relaciona com Deus? Como filho. Filho. E nós estamos então preocupados com o ser e não com o fazer. Essas são as 2 únicas maneiras que nós chegamos a Deus. Ou nós chegamos e nós temos um relacionamento comercial com Deus, ou nós temos um relacionamento de filhos com Deus. Qual é o meu relacionamento com Deus? Então, aí no versículos 5 e 7, ele vai nos dar esse padrão. O hipócrita e o pagão, que é o religioso. Ele se aproxima de Deus por mérito. Pensa que por muito falhar, ele vai ser ouvido. Ele chega para Deus com a sua oração pronta, ele já chega, já dá o seu discurso, já vai falando, e ele pensa que, porque ele fala muito, ele vai ser ouvido. Ele pensa que existe alguma coisa nele. É um relacionamento comercial, e todo relacionamento comercial é um relacionamento de troca.
Todo relacionamento comercial, ele é um relacionamento condicional. Depende de você fazer a sua parte e eu fazer a minha. Então eles pensam que Deus tem que fazer a parte dele se eu fizer a minha. Então, se eu fizer a minha parte, então Deus vai fazer a dele. Está ligado mais uma vez com o fazer. E aí ele vai falar de um primeiro grupo. Qual é o primeiro grupo no versículo 5? O hipócrita. O que o hipócrita, por que Jesus chama ele de hipócrita? O que o hipócrita está fazendo aí no versículo 5? Se você voltar no versículo 5, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Por que Jesus está chamando esse grupo aqui de hipócrita? Existe alguma coisa errada em orar na igreja? Em orar fora da igreja? Em orar em público? Em orar em reuniões da igreja? Não. É por isso que nós nos reunimos aqui toda terça-feira, para buscar o Senhor juntos. Não existe nada de errado em orar ao Senhor em público. O problema aqui é, qual que é a motivação deles em orar em público? Para serem vistos. Eles querem serem vistos como pessoas boas, religiosas, morais, que oram. Porque quer uma expressão maior de devoção a Deus do que a oração? Já viu aquelas pessoas que você ora, que você vê orando assim, você fala assim, nossa, eu queria orar como essa pessoa. Já viu ou não? Porque tem umas pessoas que quando oram, a gente para ver assim e fala, uau, né? Que intimidade com Deus. E tem gente assim. E aí a gente vai vendo, mas aqui o hipócrita, ele tem essa oratória, ele ora, e as pessoas, nossa, como ora. Mas Jesus chama ele de hipócrita, por quê? Porque na casa dele não tem oração, porque não tem um momento que ele fecha a porta do seu quarto e ora ao Senhor em secreto. Ele está mais preocupado com o que os homens percebem dele, veem nele, do que o que Deus sabe dele. Ele não está preocupado com o que o Senhor, ele não está preocupado em ter um relacionamento profundo com o Senhor. Ele é um religioso. E aí ele quer mostrar e quer ouvir das pessoas que ele é um bom servo, ele é um bom religioso, ele é um homem de Deus. Olha lá, um homem de Deus. Porque ele tem toda aquela casca religiosa, mas Deus conhece o coração. Deus conhece o coração. Então, se nós temos uma vida de oração, e a nossa vida de oração é só apenas em público, quando as pessoas estão vendo, isso mostra o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Nós queremos ser observados, nós somos religiosos, nós não somos filhos. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento comercial. Aí nós temos os pagãos. Como que os pagãos se aproximam? E às vezes a gente olha para a palavra pagão, o que a gente pensa? Pagão, descrente, pessoa que não acredita em Deus, pessoa que é isso, e a gente vai nomeando tudo quanto é tipo de gente, aliás, se não está na igreja é um pagão. Porque isso vem até da nossa própria herança, né? Tudo que está fora da igreja tem que batizar as crianças, por exemplo, porque é um pagãozinho até que ele seja batizado. Então, tem essa relação, o nome pagão vai ser muito pejorativo no nosso meio. Você está fora da igreja, você é um pagão, mas não é disso que Jesus está falando aqui. Jesus não está falando aqui de religiosos e não religiosos, de pessoas que têm religião, pessoas que não têm religião. Ele está falando do quê? Os dois têm religião. Os dois aqui têm. Ele está falando de pessoas que oram. Não está falando de um que ora e de um que não, e outro que não ora. Ele está falando de pessoas que oram. Então o pagão, aliás, é uma religião no primeiro século. O paganismo é uma religião no primeiro século. E o paganismo acusava o cristianismo de sermos ateus no primeiro século. Por quê? Porque nós criamos num Deus que não se podia ver e tocar. Como assim? Vocês acreditam num Deus? Então, eles nos viam como ateus. Então, o pagão ele não é um ateu. O pagão ele ora. O pagão ele tem um Deus. O pagão ele tem uma religião. E é disso que Jesus está falando. Mas como que o pagão se aproxima com Deus? De Deus? Ou dos seus deuses? Como que os pagãos iam aos seus templos, buscando os seus deuses? Eles traziam oferendas, eles traziam cumprimentos que eles tinham que fazer. Então eles tinham
rituais religiosos que eles tinham que cumprir. Para quê? Para que o seu Deus desse aquilo que eles queriam. Então eu vou para o meu templo, eu faço isso, eu falo essa e essa e essa palavra, eu repito essas palavras, esses mantras, e então o meu Deus tem que me abençoar, e tem que me dar aquilo que eu estou querendo. Então qual que é a relação do pagão com o seu Deus? É uma relação de troca. Eu venho, te dou o que você quer, que é a adoração, e você vem e você me dá aquilo que eu quero. Sei lá o que você está procurando, porque tinha Deus para tudo quanto é tipo de coisa. O Deus da lavoura, o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus da fertilidade. E você dá o nome que você quiser, tem um monte. Então você ia, se eu quero ficar grávida, eu vou naquele Deus. Se eu estou precisando de uma lavoura bem sucedida, de uma colheita boa, eu vou naquele Deus. Então cada Deus era específico para uma coisa. Então você vem, o que eu tenho que fazer para esse Deus aqui? Não, para esse aqui você tem que oferecer isso. Para esse aqui você tem que oferecer isso. E aí ele vai ter que te dar alguma coisa em troca. Então eles repetem orações e pensam que, não, porque eu estou repetindo essa oração aqui, Deus tem que me dar. Não são assim muitas vezes que nós chegamos para Deus? Você já percebeu que nós paramos às vezes para orar, e aí a gente vem com a oraçãozinha pronta diante de Deus, e a gente ora, aí no outro dia a gente vem, ora as mesmas coisas, do mesmo jeito, e a gente repete aquilo ali para Deus, e a gente pensa que Deus, não, Deus, falei isso para a segunda, na terça, aliás, já faz 20 anos que eu estou com essa mesma oração, e aí a gente não, parece que o negócio não vai, aí a gente já decorou aquilo tanto, que a gente já sabe o que tem que pedir para Deus, e a gente vai só falando, a nossa mente já está no nosso trabalho, já está nas coisas que nós temos que fazer, a gente só repete, como vã repetição, não, o que Jesus está falando aqui, é que não tem coração, nós estamos ali muitas vezes orando, mas a nossa mente, o nosso coração não está, nosso corpo está ali, mas nós não estamos ali. Aí como nós esperamos que Deus venha responder essa oração? E aí no versículo 6 ele nos fala, e é a primeira vez aqui que ele vai nos dar a base, como nós devemos orar, como nós oramos. Quando vocês orarem, vocês entrem no quarto de vocês, vocês fecham a porta, e vocês busquem a quem? Ao Pai de vocês, ao Pai de vocês. E o Pai de vocês, que vê vocês em secreto, os recompensará. Então é a primeira vez que Jesus fala, como nós chegamos na presença de Deus. Nós chegamos na presença de Deus como? Como Pai. Ele é o nosso Pai. E essa é a base de todo o resto da oração. Isso aqui é muito importante, porque se você não se achegar a Deus como Pai, não vai haver adoração. Se você não chegar a Deus como Pai, não vai haver submissão. Pode até haver petição. Pode até haver algum tipo de remorso e arrependimento e pedido de perdão e proteção. Mas tudo isso vão ser vãs repetições, porque nós não chegamos para com Deus como filhos. Se nós não chegamos em Deus como filhos, nós vamos chegar de uma outra maneira. Nós vamos chegar como um pagão. Nós temos duas maneiras de chegarmos a Deus: como filho ou como o inquilino. Filho ou inquilino. Deixa eu dar um exemplo do que eu estou falando aqui, talvez para ficar mais palpável o que eu estou falando. Existem duas maneiras de você morar na casa de alguém. Você pode morar sendo um filho ou sendo um inquilino. E nós aqui nos Estados Unidos, lá no Brasil, eu nunca tinha visto isso. Mas aqui nos Estados Unidos, pessoas têm uma casa muito grande, certo? E aí, fica aquele mortgage, aquele financiamento enorme para pagar, você está lá com o quarto vazio. Aí o que você faz? Você aluga o quartinho. Aí você aluga o quartinho, aquela pessoa te paga uma coisa, ela pode ir lá usar a cozinha, usar o banheiro, etc., aluga um quarto e te ajuda a pagar o mortgage, o financiamento da sua casa, certo? Mas você é filho? Não, você é um inquilino. Você tem uma relação comercial com o dono daquela casa. Você tem os seus deveres e ele tem os deveres dele.
Você paga o seu aluguel e você espera algo em troca. Se você aluga uma casa inteira, um apartamento, você espera que a manutenção seja feita quando a casa quebra. Então você está bem com o seu landlord, enquanto ele cumprir com os deveres dele. E você está bem com ele quando você paga o seu aluguel em dia. Certo? Muitas vezes, então nós nos relacionamos assim com Deus. Agora, nós temos uma outra maneira. Você pode morar na casa e você é filho. Filho. Aí a figura muda completamente. Por que a figura muda completamente? Porque agora, o meu relacionamento, o meu viver aqui não depende do quê? De alguma coisa que eu faça. Eu moro aqui porque eu sou filho. Então eu não vou me comportar, ou eu não vou cumprir com os meus deveres de filho, para quê? Para receber alguma coisa em troca. Eu sou filho, e porque eu sou filho, eu vou agir de determinada maneira. Eu vou obedecer às regras. Não para que eu receba alguma coisa em troca, mas porque eu já sou filho. Percebe a diferença? Existem então duas maneiras. Você chega diante de Deus como um inquilino, ou como um filho. E essas duas maneiras fazem toda a diferença. E como que eu sei qual tipo de relacionamento eu tenho com Deus? Como que eu sei qual tipo de relacionamento eu tenho com Deus? Eu, pessoalmente, agora você se coloca aí. Como que eu sei qual que é o meu relacionamento com Deus? Pelas respostas, pela reação, pela sua resposta, à resposta de Deus. Mais uma vez, pela minha reação, pela minha resposta com a resposta de Deus. Por exemplo, quando nós recebemos os nãos de Deus. Quando você recebe um não de Deus, como que é a sua reação? Se você tem um relacionamento comercial com Deus, a sua relação ela vai ser ou fria, ou ela vai ser com raiva, ou ela vai ser ansiosa. Se a sua relação, você chega a Deus em oração, buscando a Deus com um relacionamento comercial, você vai orar a Deus, e a sua oração, se você recebe um não de Deus, se não acontece aquilo que você pediu, duas coisas vão acontecer: ou você vai estar ansioso, ou você vai estar com raiva, se a sua relação é comercial. Por quê? Porque você pensa assim: eu paguei o meu aluguel, eu fui na igreja, eu até dei meu dízimo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu orei, e Deus não está fazendo com a parte dele. Então quando nós recebemos o não dele, e nós pensamos que nós merecemos, porque nós não merecemos nada, então nós vamos ficar com raiva de Deus. Por quê? Porque nós achamos que ele tem que fazer e cumprir com aquilo que ele tem conosco, porque esse é o nosso tipo de relacionamento com Deus. Agora, se você é um inquilino que não pagou seu aluguel em dia, isso gera ansiedade em você. Não, Deus está me castigando, Deus está me dando um não. Por quê? Porque eu não paguei o aluguel. Eu estou em saldo devedor. Porque, mais uma vez, porque o meu relacionamento com Deus está baseado em quem? Em mim. É um relacionamento comercial. Então isso vai me gerar ou ansiedade, ou estresse e raiva. Eu vou ficar com raiva de Deus. Já viu pessoas com raiva? Já conheceu pessoas com raiva de Deus ou não? Eu estou com raiva de Deus. Por que você está com raiva de Deus, meu filho? Porque eu pedi isso, e Deus não fez. Está explicado. Então ele tem uma relação comercial com Deus. Ele não é filho de Deus. Ele não entendeu nada sobre o cristianismo. O cristianismo, mais uma vez, é uma questão de ser e não de fazer. Se nós nos aproximamos de Deus com essa relação comercial, Deus sempre vai nos desapontar. Ele sempre vai nos desapontar. Aí nós podemos avaliar um pouquinho mais a nossa oração. Como tem sido a nossa vida de oração? Como você tem orado? Você tem sido filho ou inquilino? O que você tem esperado de Deus? Como que você tem esperado a resposta de Deus? Ansioso? Porque talvez você não fez aquilo que você tinha que fazer, então agora eu estou ansioso porque eu não paguei meu aluguel? Ou você está com raiva porque Deus está demorando, e eu estou fazendo tudo certinho, estou sendo um bom religioso, e Deus não está fazendo o que Ele tinha que fazer para mim? Como
você já chega como a Marta chegou para ele. Eu já chego com a minha listinha pronta. Jesus está aqui, em nome de Jesus, amém? E vou embora. Jesus, você tem que ver isso aqui que está acontecendo aqui, Jesus, não te importa que isso aqui esteja acontecendo? Em outras palavras, parafraseando Marta, Jesus, você não está vendo o que está acontecendo na minha vida, não? Você parece que é cego, Jesus. Então nós já chegamos para Jesus dando ordens para Ele. Como se nós tivéssemos, mais uma vez, uma relação inquilino e landlord. Ele tem que fazer, porque eu estou pagando, eu estou indo para a igreja. Eu estou até lendo a Bíblia. Então Jesus tem que fazer o que eu estou mandando Ele fazer. Porque, mais uma vez, a minha relação é uma relação comercial. Aí você só ora quando você precisa. Conhece gente assim ou não? A gente é especialista nisso. Quando o calo aperta, aí as orações intensificam. Você quer ver a oração de terça-feira ficar cheia aqui? Começa uma crise. Aí você vai ver essa oração de terça-feira aqui lotada de gente. Por quê? Porque nós temos uma relação comercial com Deus. Porque nós esperamos que Deus venha em nosso socorro quando as coisas apertam. Eu vou orar então quando eu preciso. Precisei, vou buscar Deus. Quando tudo dá errado. Já percebeu? A gente começa todos os nossos planos, lá na frente dá tudo errado. Aí a gente olha para Deus e pergunta: Deus, aonde foi que eu errei? Por que não está dando certo isso aqui? Deus, agora abençoa, depois de tudo que você fez. Aí você está dando tudo errado, está acabando tudo. Aí você chega para Deus, Deus abençoa. Aí Deus olha para você, olha para sua cara e fala assim: estou te entendendo não. Você começa as coisas, não me pergunta o que eu penso sobre isso, faz o seu jeito, corre atrás de tudo que você quer. Agora que está tudo desmoronando na sua vida, você vem querer que eu conserto. Faz sentido isso para você? O que Deus tem que fazer? Deixa cair. Que da próxima vez você nos aprende a começar com oração. A começar em oração. E aí, em último lugar, sua vida de oração é um tédio, é sem graça. Porque muitas e muitas vezes eu já fiz essa oração para Deus. Deus, é impossível que isso aqui seja uma vida de oração. Estou falando da minha vida de oração. É impossível que isso aqui seja uma vida de oração. Porque Deus, eu entendi que eu tenho que orar. Eu entendi que eu tenho que ler Bíblia. Desde que eu me converti, eu entendi isso, nunca parei. Mas confesso a vocês que já cheguei várias vezes diante de Deus e falo assim: em nome de Jesus, amém. E eu levanto e falo assim: cara, não pode ser isso. Não pode ser, isso aqui não pode ser uma vida de oração. Tem que ter mais do que isso. A oração vira um dever, ela vira algo que eu tenho que fazer para quê? Para Deus me ouvir, para Deus me abençoar, para cumprir com a minha agenda religiosa, porque a Bíblia diz que Deus que a gente tem que orar. Já experimentou isso na sua vida ou não? Ou só sou eu? Já experimentou ou não? Porque eu já senti isso, e aliás, vira e mexe ainda sinto. Tem dia que parece que não vai. O que está acontecendo? Será que é isso? Então eu aprendi que o meu problema era que eu sempre chegava com Deus com a minha relação comercial. Eu não tinha entendido ainda que eu era filho. Aí a oração para mim era um dever e não um prazer. Eu fazia por dever, por obrigação. Porque eu pensava, eu tenho que fazer porque senão Deus não vai me abençoar. E aliás, a gente é cheio dessas coisas, religioso, né? Se eu não fizer, Deus não vai me abençoar. Se eu não for para a igreja, Deus não vai me abençoar. Se eu não orar, Deus não vai me abençoar. Se eu não ler a Bíblia, Deus não vai me abençoar. Então eu vou fazendo essas coisas religiosas porque eu sou um religioso. Quando, mais uma vez, Deus nos chamou para ser e não fazer. Porque quando nós somos, então o nosso dever se transforma em prazer. Então eu vou orar com prazer. Eu vou para a igreja com alegria. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia com alegria, e eu vou ter sede da palavra de Deus. Eu não vou ler a Bíblia pensando, nossa, eu estou atrasado no meu trabalho. Não, eu vou ler a Bíblia assim, como eu queria ter mais uma horinha para estar na presença do Senhor. Acho que amanhã eu vou levantar mais cedo. É alegria, é prazer. Então, se a nossa vida de oração, temos esse relacionamento comercial, é isso que vai acontecer conosco. Nós vamos ter uma vida fria, uma vida de religiosos,
só cumprindo com o seu dever, com a sua obrigação para com Deus? Vamos buscar Deus só por medo de perder alguma coisa, quando tudo está caindo aos pedaços? Se essa é a nossa vida como cristãos, nós não temos vida e relacionamento com Deus. Nós temos um relacionamento comercial. Nós não somos filhos, nós somos inquilinos. E aí Jesus fala: o Pai de vocês sabe já o que vocês vão pedir. Aliás, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. E muita gente usa isso aqui como desculpa para não orar. Se Deus já sabe, Rodrigo, se Deus já sabe, eu já escutei isso dentro da nossa igreja, dentro do nosso meio presbiteriano, não da nossa igreja aqui, mas dentro do nosso meio presbiteriano. Pessoas que não oram, por que não? Porque Deus é soberano, Rodrigo, Deus já sabe todas as coisas, Deus determinou todas as coisas, o hiper calvinista, né? Deus já determinou todas as coisas, eu não preciso orar. Porque o próprio Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 8, porque o Pai de vocês já sabe que vocês precisam, então não precisa orar. É isso que Jesus fala depois? Não. Ele nos manda orar, e se você for para o capítulo 7, um pouquinho para frente aqui, ele nos manda orar com persistência, e bater na porta com persistência. Então por que nós, Rodrigo, para que orar se Deus já sabe todas as coisas? Para que orar? Cansei de receber essa pergunta. Para que orar se Deus já sabe o que eu vou pedir? Ele não sabe o que eu vou pedir? Sabe. Porque o problema dessa pergunta é, porque nós temos um relacionamento comercial com Deus. Porque a oração não é para forçar ou para pedir alguma coisa para Deus que Ele não saiba e que Ele está esperando, você pedir para Ele te dar. A oração não é para a gente forçar ou para a gente colocar a nossa vontade sobre Deus. A oração é para que nós nos submetamos à vontade de Deus. É por isso que os pedidos, eles vêm em terceiro lugar. Primeiro adora, depois você se submete. Senhor, seja feita a sua vontade na minha vida. E depois você pede. Aí você começa a entender a estrutura, por que a estrutura é importante. Depois de você se submeter, depois de você adorar, é que você vai pedir alguma coisa para Deus. Então a oração, Deus já sabe, Ele está pronto para te dar aquilo que você pede, que está em conformidade com a vontade dEle para a sua vida. É isso. Por quê? Porque a oração, gente, o que Deus quer com a oração? Saber alguma coisa que Ele não sabe, que você peça alguma coisa que Ele não sabe? Não. Deus quer um relacionamento. A oração é um relacionamento, é uma questão de ser e não fazer. Então, se você quer ter um relacionamento com Jesus, de ser e não de fazer, de filho e não comercial, isso vai pela oração. Porque então nós vamos aprendendo a nos submeter à sua vontade, a abaixarmos a nossa cabeça para a nossa vontade, ser feita a sua vontade e não a minha. Porque quem orou assim? Jesus. Quem nos ensinou a submeter? Jesus. Pai, afasta de mim esse cálice, contudo, não ser feita a minha vontade, mas sim a sua. Senhor, está tudo aqui que eu preciso, que eu penso que eu preciso, mas Senhor, eu te peço, não ser feito a minha vontade, ser feita a tua na minha vida. Submeter, eu apresento os meus pedidos, mas eu submeto à vontade de Deus para a minha vida. Então, aí Ele nos chama a chegar a Deus, o nosso Pai, a chegar a Deus como nosso Pai, Pai nosso, Pai nosso, e isso vai fazer toda a diferença, porque Jesus ele não chega para a gente e fala assim, olha, você chega para Deus e fala assim, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus, o Senhor que é o justo juiz. Jesus não nos ensina a orar e chegar ao Pai assim. Por quê? Porque se essa é a nossa base de relação com Deus, todos nós estávamos condenados. Todos nós. Mas nós somos chamados para chegar a Deus como Pai, e Ele é assim, o Deus Todo-Poderoso, o juiz de toda a terra, Ele é tudo isso, mas a nossa base de relacionamento, a nossa base de chegar para Deus, e termos coragem de pedir alguma coisa para Deus, está baseado no nosso relacionamento com Deus, como filhos, nós fomos adotados em Cristo Jesus, nós fomos adotados, e isso aqui é muito importante nós entendermos, a doutrina da adoção,
Por quê? Porque o filho adotado, ele tem todos os privilégios do filho natural. O filho adotado, ele não fez nada por merecer para ser adotado. Nós não fizemos nada para merecer. Ele nos adotou pela graça. É graça de Deus. Nós somos filhos pela graça. Nós fomos feitos filhos pela graça. A adoção, ela não muda a nossa natureza. A adoção, ela muda o nosso status. Nós que somos imigrantes, conhecemos muito bem de status. Uma hora, gente, você está aqui hoje, sem um documento. Você está sem documento aqui hoje. Amanhã, o juiz, na imigração, assina um papel, manda uma cartinha para a sua casa. Você agora está com o documento, você está com o status legal. Então não existe um meio termo, ou você tem ou você não tem. Ou você tem ou você não tem. Em Cristo nós fomos feitos filhos de Deus, nós somos. Então não tem nada que nós façamos para ser filhos adotados de Deus. Nós somos porque Ele fez. O filho adotivo não faz nada, ele só recebe a adoção. Então a mudança de natureza, ela vem conforme nós andamos com o nosso Pai. Entender que nós somos filhos é a única maneira de orar como Jesus ensinou, porque tudo o que vem depois pressupõe uma relação familiar. E nós somos ouvidos porque somos filhos. Tudo o que nós vemos aqui depois, como eu já disse, pressupõe uma relação familiar. Um exemplo disso: Jesus manda a gente orar a Deus de uma maneira tão importuna que chega, se você falar isso para um islâmico, eles ficam chocados com isso. Aliás, se você falar para um islâmico que nós chamamos Deus de Pai, ele fala que nós não podemos chamar Deus de Pai, que é insolência isso. Mas a Bíblia nos ensina a chamar Deus de Pai. Por quê? E qual que é a base? Como que ele vai te responder? Eu tenho 3 filhos, 2 estão lá embaixo, 1 está ali. Aí a Alice acorda, ou a Sofia acorda de madrugada, vai lá na mãe dela, ou vai em mim, e ela acorda, me acorda no meio da madrugada. Por que ela tem coragem de me acordar no meio da madrugada? Porque ela é minha filha. Quem tem coragem de acordar um rei no meio da madrugada? Se você chegar, ele pode mandar te matar só porque você chegou lá. Então nós temos a coragem de pedir alguma coisa para Deus, e nós sabemos que Ele vai responder. Por quê? Porque nós somos filhos. Então a nossa base de relação com Deus é porque nós somos filhos. A pergunta que fica é: como nós fomos feitos filhos? Por causa do sangue e por causa do corpo partido, que é o que nós celebramos aqui essa noite. Nós fomos adotados em Cristo Jesus, porque na cruz, Jesus derramou o seu sangue para pagar o preço dos nossos pecados. Jesus morreu para que nós pudéssemos ser justificados, passarmos de um estado legal para outro estado legal, de condenados para justificados. Então nós fomos adotados na família de Deus, e é porque nós fomos adotados, é porque Jesus derramou o sangue dele, é que nós podemos nos aproximar de Deus, e orar a Deus, e saber que Ele nos escuta. Amém? Pastor Thales.